Graça e paz, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus ao meio-dia. De segunda a sexta, às 12 horas, nós temos o nosso estudo aqui das doutrinas principais da Reforma Protestante. E nós estamos estudando os 5 solas da Reforma Protestante. Se você não assistiu às outras lives, nós estamos na terceira, só nessa de Jesus, né? Então nós vimos que os 5 solas são um resumo da fé reformada, da fé que os reformadores como Lutero, Filipe de Melancto, depois a segunda geração Calvino, Arminio, Zwinglio na primeira e tantos outros que Deus utilizou para trazerem de volta a fé. Foi, na verdade, um retorno às Escrituras. Quando eles voltaram a estudar as Escrituras, eles descobriram que a Escritura vai em outra direção, que a Escritura ensinava coisas que até então não era ensinada, né? E eles começaram a perceber que a tradição religiosa da época estava em outra direção. Então eles começaram a estudar e descobriram sola scriptura. Isso é texto em latim, que quer dizer só a escritura. Então eles tinham por base só a escritura, sola gratia, quer dizer só a graça, sola fide, só a fé, solos Cristo, só Jesus, que é onde nós estamos estudando, e soli Deo gloria, quer dizer só a Deus glória. Então a escritura revela a graça que dá a salvação pela fé, fé esta em Jesus Cristo, que redunda em glória para Deus e que tudo vai mostrar que Deus estava por trás da história. Então essa é uma questão vital, porque era uma discussão acerca da nossa salvação. E não existe discussão mais importante do que a discussão que diz respeito a como nós somos salvos. Então, os reformadores, voltando para a Escritura, descobriram que o meio que revela essa salvação é a Escritura. Então, nós temos que lê-la e interpretá-la corretamente. E lendo-a e interpretando-a corretamente, descobriram que a salvação não é uma conquista, mas uma dádiva da graça de Deus, recebida pela fé, e que a fé não tem mérito por receber, assim como um mendigo não tem fé, não tem mérito em receber um prato de comida que lhe é ofertado, mas quem tem mérito é quem oferta. Nós vimos também que esta salvação é única e exclusivamente por Jesus Cristo, e que no final da história da salvação nós vamos ver que toda a glória, toda a honra vai ser dada a Deus. Então nós estamos estudando sobre a questão da salvação, que era essa grande discussão no século XVI. Como o homem pode ser salvo, certo? Então a segunda geração da Reforma, a terceira, eles sintetizaram esses ensinos e chamaram pelo nome, Deus abençoe Rita, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a você, é um prazer. Rita Zuila, é isso? Deus abençoe, que o Senhor seja com a tua vida, com a tua família, com o teu lar. E nós vimos que Jesus Cristo, nós estamos estudando, então eles colocaram em latim só a escritura, sola escritura, sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé, só luz Cristo, só Jesus Cristo, e só lhe deu glória. Então nós estamos estudando agora o só Jesus. Nós vimos em primeiro lugar, estudando o só luz Cristo, ou seja, só Jesus Cristo, nós vimos que
Jesus é Deus que se fez homem. Nós vimos que Jesus é o Deus que encarnou para nos buscar. Porque João vai tratar Jesus como o Verbo de Deus. Então, para os gregos, a palavra verbo, que é a palavra logos, era o máximo que se podia pensar, era de onde emanava todas as coisas. E eles não sabiam se era um ser pessoal ou apenas uma ideia, mas eles chamavam esse ser para eles supremo de Logos. E aí João diz que esse Logos que criou todas as coisas é, na verdade, Jesus Cristo. E aí João diz, e o verbo se fez carne. E nós vimos que no dualismo filosófico grego, no mundo de João, no mundo de Jesus, no mundo de Paulo, o que predominava era a cultura grega. E o seu dualismo filosófico, de que o mundo espiritual é bom, o mundo material é mau. Então, não havia como juntar essas duas coisas. E João diz, e na cultura grega nunca o Logos, um ser divino, perfeito, iria se encarnar em um ser humano imperfeito. Essa barreira era intransponível, mas João diz que Jesus veio aqui para nos buscar. Então, isso não fazia sentido para aqueles que eram de cultura grega. E a única maneira de fazê-los entender era pelo Espírito Santo. Era que o Espírito Santo clareasse a mente deles. E que em Jesus essa situação foi rompida. E a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa habitação era temporária. Porque literalmente no grego diz assim, tabernaculou, ou armou aqui a sua tenda. Então ele não veio para ficar, veio para salvar a minha alma e a sua. Então Jesus se fez homem, porque sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Jesus se fez homem para vir aqui, para salvar a mim e a você, para poder falar numa linguagem que nós compreendemos, porque quando Deus fala lá no Antigo Testamento, o povo treme. O povo pede a Moisés que Moisés fale com Deus e repasse para eles, que Moisés seja o mediador, porque o monte fumegava, havia igual uma trombeta potentíssima que fazia com que todos tremessem, então eles não tinham condição de assimilar, de compreender e de apreender aquilo que estava sendo ensinado por causa do temor. Então eles pedem a Moisés que sirva de mediador, que Moisés escute e traga para eles, para que eles possam aprender. E aí Deus resolve vir na pessoa do Filho para falar comigo, com você. Nós vimos também que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós vimos porque na época a cultura grega dizia que existia uma distância muito grande entre Deus e os homens, chamada de pleroma. Então havia como se fosse uma escadaria e vários anjos até chegar a Deus, e que o ser humano nunca chegava a Deus. Então ele tinha que passar por milhões e milhões de anjos, que eles chamavam de aeons, ou emanações angelicais. Então havia uma dificuldade para você entrar em contato com Deus. Eles não acreditavam que o ser humano pudesse entrar em contato com Deus. Aí Paulo escreve e ele diz, há um só Deus e um só mediador. Naquela época, aí você perguntava quantos, eles diziam, não sei, são milhões, mas Paulo diz que agora há um único mediador. E por que Jesus é mediador? Porque quando você coloca alguém para mediar, por exemplo, nós temos a causa na Palestina, a briga entre judeus e os palestinos. Se você botar alguém para fazer a mediação e esse alguém não tiver consciência das coisas da Palestina, e se alguém não tiver nascido lá,
não tiver vivido lá, não tiver a mentalidade daquele povo, ele não vai saber falar em nome dos palestinos. Se ele não tiver vivido em Israel, se ele não souber das dificuldades de Israel, então ele também não vai falar, saber falar das necessidades de Israel. É por isso que todos os mediadores fracassam. Porque eles acabam ou puxando para o lado de Israel, ou puxando para o lado dos palestinos. Porque nenhum pode ser equitativamente no meio. Mas Jesus Cristo, sendo Deus, a Escritura vai nos ensinar que Jesus Cristo é um só ser com duas naturezas, a divina e a humana. Ele é et vere Deus, et vere homo. O que significa isso? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, sendo ele verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele sabe tudo o que Deus quer e sabe tudo que nós, seres humanos, precisamos. Então, ele é o único que pode ser o verdadeiro mediador. Moisés não podia, porque Moisés era homem, mas não era divino. Então Moisés sabe as coisas dos homens, mas não sabe o lado de Deus. Então Jesus Cristo, sendo Deus homem, tendo duas naturezas, a divina e a humana, ele agora compreende tanto o lado de Deus quanto o lado humano. E ele pode agora ser o mediador, fazer a mediação, fazer com que eu e você cheguemos à presença de Deus. E Jesus Cristo é o único Salvador. Segundo a Bíblia, não há outro nome. Então, qual é a nossa fé? Porque, como eu disse, o nosso objetivo não é atacar nenhuma religião. Longe de nós. O nosso objetivo é expor ao mundo a nossa crença, a nossa fé, e levar os cristãos que ainda não conhecem a conhecerem a nossa fé, a não serem pessoas que ignoram aquilo que creem, que não sabem nem por que creem. Então, como nós, protestantes, evangélicos, temos por base, com autoridade, a Escritura, então, para nós, porque a grande pergunta é onde está a autoridade? A autoridade está na igreja ou a autoridade está na Bíblia? Porque se a autoridade está na igreja, então não tem ninguém acima dela. Então ela pode fazer e desfazer. Ninguém pode corrigi-la. Mas se a autoridade está na Escritura, na Bíblia Sagrada, então a igreja tem que se seguir pela Escritura. Porque em Israel antigo, no Israel antigo, até o rei tinha que mandar fazer uma cópia da lei, das Escrituras, e tê-la sempre junto de si e consultá-la sempre que tivesse que tomar uma decisão. Então Israel é o único país onde o rei tem que se submeter à autoridade da Escritura. Então nós, protestantes, cremos que a maior autoridade, quando se trata de questões de fé e prática, quando se trata, mas como é que é salvo, como é que se deve viver, como é que se deve falar, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado, como vai ser o fim, como é a salvação, como é o perdão, não dá para nós dizermos eu acho. A axiologia é descartada. Para nós vamos às Escrituras. E elas corretamente interpretadas, quando ela é corretamente interpretada, nós dizemos é isso. Então, o que a Escritura diz para nós é a fonte de autoridade, é isso que nós cremos, é isso que nós respaldamos a nossa fé. Então, Jesus Cristo é o único Salvador. Vamos ver o que a Escritura diz. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós.
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aí presta atenção, versículo 12, eu coloquei os demais para que você se situe. E em nenhum outro há salvação. Pedro está pregando no Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal de Israel. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o texto é claro. E em nenhum outro há salvação. Então, agora nós vamos explicar o texto. Pedro, ele e João, eles vão ao templo e eles oram e Deus cura, porque crente não cura ninguém, evangélico não cura ninguém, cristão não cura ninguém. Quem cura é Deus. E Pedro e João oram e o paralítico é curado e eles têm que comparecer diante do Sinédrio, que era o tribunal religioso e civil de Israel. E aí eles têm a oportunidade de fazer a sua defesa, porque eles estão sendo acusados, né, de incriminar Israel pela morte do Messias, de Jesus Cristo. Então Pedro, de novo, diz: seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel. Então ele está falando para o Sinédrio, que está ali reunido, os principais, os mais poderosos homens de Israel, inclusive o mais poderoso de todos, que é o sumo sacerdote, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele faz questão de dizer quem é, porque o nome Jesus era muito comum na Palestina. Então ele diz: aquele que nasceu lá na aldeia humilde de Nazaré. E ele diz: aquele a quem vós crucificastes. Ele deixa bem claro para que o povo de Israel saiba. Ele diz: olha, vocês são culpados por terem crucificado. Ele diz: e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Ele diz: vocês mataram, mas Deus ressuscitou. E ele diz: em nome desse é que este está são diante de vós, porque o ex-paralítico estava ali, para servir de testemunho. E aí Pedro diz o seguinte, Pedro vai citar o Antigo Testamento. No judaísmo, havia a questão de, quando você ia fazer uma construção, uma casa, um grande prédio, então eles tinham um modelo, uma maneira de fazer, que tudo dependia de uma pedra. Uma pedra que muitas vezes era gigantesca. Esta pedra era cortada por alguém da montanha, e esta pedra era chamada de pedra de esquina, ou pedra angular. Então, esta pedra ia ser a primeira a ser sentada, e depois desta pedra ela ia servir de orientação para toda a construção. Então, toda a construção dependia desta primeira pedra. Para você ter ideia, porque a gente geralmente pensa que é uma pedrinha, no templo, né, hoje tem o Muro das Lamentações, que é o que resta, tem uma pedra lá que pesa 600 toneladas. E a gente não sabe como é que o povo, naquela época, conduziu uma pedra desse jeito para estar em um muro. Você não tem noção, né? E a gente pensa que quanto mais adiantada a civilização, mais inteligente ela é. Hoje a gente pensa que a gente é tão inteligente, e até hoje o povo não sabe como foram feitas as pirâmides, como é que o povo colocou aquelas pedras uma em cima da outra, como é que eles cortaram, como é que transportaram. Tanto que eles não têm ideia aí, botam que seres alienígenas com poderes maravilhosos colocaram aquelas pedras gigantescas de centenas e centenas de toneladas. Então Israel
também tem, e ninguém sabe como aquele povo fazia sem os recursos que nós temos hoje, fazendo na época aquelas obras gigantescas e faraônicas. Mas havia essa pedra, e esta pedra ela era o norteador, a norteadora ou o sustentáculo de toda a edificação. E alguém cortava aquela pedra e mandava para o construtor. E o construtor examinava a pedra. E se ele achasse que a pedra era perfeita, então ele sentava aquela pedra para começar a sua edificação. E ele tinha certeza que a edificação ia ser perfeita por causa da pedra. Mas se ele não achasse que a pedra era adequada, então ele jogava a pedra fora. E aí muita gente vinha e passava pela pedra e tropeçava. Então Pedro pega isso do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento diz que o Messias seria esta pedra de esquina, esta pedra angular, sobre o qual Deus iria realizar a sua obra de salvação no mundo. E Pedro diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Pedro diz, Deus escolheu essa pedra, mas vocês rejeitaram. E o judeu, o tribunal judaico, sabia muito bem o que ele estava dizendo. Conhecia profundamente as escrituras do Antigo Testamento e sabiam que um construtor tinha poder de rejeitar a pedra. E aí Pedro diz, olha, foi Deus que escolheu Jesus como a pedra para a sua construção espiritual, mas vocês rejeitaram, como o mundo hoje rejeita. O mundo hoje acha que Jesus não serve, não cabe em seus planos, não cabe em suas vidas. Nós temos tanta gente que acha que Deus não cabe em suas vidas. E aí o que acontece? Acabam fazendo bobagem. E aí ele assim, ele é a pedra da esquina, a qual foi posta, ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Pedro acusa. Agora imagine como Deus é tremendo. Pedro está ali para ser acusado e agora se torna o grande acusador. Ele diz, olha, ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós. Vocês, as autoridades judaicas, vocês, o Supremo Concílio, vocês rejeitaram o Messias. E ele diz, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele diz, apesar de vocês terem rejeitado, Deus colocou Jesus como a pedra angular, como a pedra principal da sua construção. E ele diz, e em nenhum outro nome há salvação. Nenhum nome. Nem Abraão, nem Moisés, nenhum outro. Por que nenhum outro há salvação? Porque ninguém foi, primeiro, perfeito. Segundo, Deus homem, totalmente Deus, totalmente homem, e ninguém deu a vida por nós. E ninguém morreu para nos salvar. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nem Miguel, nem os santos do Antigo Testamento. Ninguém morreu em nosso lugar. Ninguém ofereceu a Deus uma oferta capaz de perdoar os nossos pecados. E por isso Pedro diz, e em nenhum outro há salvação. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. É por isso que muita gente não aceita só a Bíblia como regra de fé. No mundo tem se inventado, construído, vários livros ditos vindos de Deus. Por quê? Porque o homem quer encontrar outro caminho de salvação que não seja Jesus Cristo. E ele sabe que só pela Escritura não dá. Que pela revelação de Deus, que a Bíblia não dá. Porque pela Bíblia, o único Salvador, o único capaz de fazer com que eu e você, pecadores perdidos, sejamos salvos, é Jesus. E em nenhum outro a salvação. Porque também debaixo do céu, ele está dizendo debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Então, nem Abraão, nem Moisés, ele está principalmente fazendo contraste com Moisés, porque a cultura da época acreditava que se você guardasse toda a lei de Moisés, você ia ser salvo. E aí ele está dizendo, olha, o único meio de salvação é Jesus Cristo. Aí, continuando no solos Cristo, ou seja, só Cristo, por que nós não nos dobramos diante de mais ninguém a não ser Jesus Cristo? Porque Jesus é o único que nos leva de volta a Deus. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o pecado nos separou do Pai. Todo pecador está separado de Deus. É como o Santo Agostinho dizia. Santo Agostinho foi um dos maiores teólogos que a igreja teve. E ele dizia que religião é o religar, que ele chamava de religare, que era pegar duas pontas que estavam soltas e amarrá-las novamente, para que elas fossem ligadas. E ele dizia que Jesus Cristo fazia isso, que o ser humano estava desligado de Deus desde Adão e Eva, e que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E aí ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. O interessante é que Jesus diz assim, ego eimi, em grego, que traduzido para o português é eu sou. E quando Jesus diz isso, e principalmente o João, porque o Evangelho de João vai falar da divindade de Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus é Deus encarnado, Jesus é Deus feito homem. Então João vai usar muito essa expressão ego eimi, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a água da vida, eu sou, e eu sou, e eu sou, e eu sou, e eu sou. E sempre que o judeu ouvia isso, ficava rangindo os dentes, porque eles sabiam que o único eu sou era Deus, que Deus tinha dito, quando Moisés chega para Deus e diz, quem é o Senhor? Deus diz, eu sou o que sou. Yehie, Asher, Yehie. Eu sou o que sou. Então, Deus diz, Moisés, diga para o povo lá, no Egito, quando você chegar lá, que eu sou, te enviou. E aí Jesus chega, os homens olham para Jesus, veem ele com um corpo de carne e osso. E Jesus chega e diz assim, eu sou. Aí em judeu não dá para entender. Porque, meu amigo, é como eu sempre digo, se você creu no Evangelho, e Deus abençoe a vida da Rita, ou como nós estamos felizes por você estar conosco, minha irmã. Deus te abençoe. Para todos nós, irmãos, nós que cremos no Evangelho é um milagre. Por quê, pastor? Porque você chegar para aquele povo de Israel que estava acostumado a saber que Deus era chamado de eu sou, e agora você chega e vê um homem de carne e osso, e esse homem está pregando pelas ruas da Judéia, da Galiléia, de Israel, e esse homem, em todo lugar que para, ele vai dizer, eu sou, eu sou, eu sou. Humanamente falando, se não for a revelação do Espírito Santo, e nós estivéssemos lá, e nós fôssemos judeus, nós teríamos ficado com ódio de Jesus Cristo. Nós acharíamos que Jesus seria um grande blasfemo, porque ele estava dizendo, eu sou. Nós jamais poderíamos imaginar que era verdade o que Jesus estava dizendo, que ele era Deus que havia encarnado. Para nós seria uma grande mentira. Agora, você alcançar tanta gente naquela época
e aquelas pessoas chegarem à compreensão de que o que Jesus está dizendo é uma grande verdade, é um grande milagre. É um milagre que só o Espírito Santo pode fazer. Por isso que eu digo, alguém ser alcançado pelo Evangelho é o maior milagre do cristianismo. Era um judeu acreditar, e todos os apóstolos eram judeus, a acreditar que aquele homem que estava ali, comendo com eles, andando com eles, que não voava, que tinha as mesmas limitações, que na hora cansava, que dormia, era o Deus que apareceu a Moisés e que disse: eu sou. Fazer uma cabecinha humana como a nossa, compreender uma verdade que vai para além de todas as dimensões de capacidade de compreensão, é um milagre. Então, quando uma pessoa entende o Evangelho, ela deve dar graças a Deus todos os dias, porque Deus já realizou o maior milagre na vida dela. E é por isso que nós temos tantos cristãos nominais que nunca entenderam o Evangelho. Porque o Evangelho só se entende de forma milagrosa. Quando você diz assim: olha, pastor, eu aceitei a Jesus como meu Senhor, eu sou servo ou uma serva dele, então, meu irmão, você não precisa de mais nada, você já devia se dar por contente. Por quê, pastor Gilberto Rebouças? Porque o maior milagre aconteceu na sua vida foi de alguém compreender. Veja se isso faz sentido para uma mente moderna. Você chega para um filósofo de hoje e você diz: olha, Deus se fez homem. Como é? Deus se fez homem para buscar a mim e a você, para nos salvar. Primeira coisa que a gente diz: eu não estou perdido. Primeira coisa que a gente diz: quem é que quer ser culpado nesse mundo? Até quem é culpado, conhecidamente, reconhecidamente, com todas as provas, busca todos os recursos para tentar provar que é inocente. Imagine quem não tem prova. Então, a nossa tendência humana é de geralmente dizer assim: não, eu não tenho culpa. Eu vivo do meu trabalho para casa. Agora, quando você se sente culpada diante de Deus e reconhece seus pecados e crê que a única salvação está na cruz de Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez, no meu e no seu lugar, isso é um milagre. Isso é um milagre. Você chega, é tanto que você olha e vê que a maioria dos grandes deste mundo não conheceram esse milagre. Não experimentaram, não tem cabeça, não entra na cabeça deles isto que entrou na minha cabeça e na sua. E que a gente ainda não compreende nem a metade. Certo? Então Jesus diz assim: eu sou. O eu sou fala comigo. E a gente às vezes diz assim: como eu queria lá estar com Moisés para ver Deus na sarça dizendo eu sou. Ora, Jesus diz: eu sou. O mesmo Deus que desce para falar com Moisés é o mesmo Deus que desce na pessoa de Jesus Cristo para falar comigo, com você. Porque já que nós não podemos subir, ele desce. Porque Deus é maravilhoso. Porque Deus é tremendo. Porque Deus é santo. Porque Deus é maravilhoso. Porque se você conhecer a Deus, sua vida cristã vai ser mais leve. Vou lhe dizer uma coisa. Pior desgraça é uma pessoa ser cristã sem conhecer a Deus de verdade. Porque ela nem usufrui do mundo, nem usufrui de Deus. Porque ela é alguém carregada de cargas, de coisas para fazer. E ela não sabe que já foi feito tudo por ela. E que o que ela tem que fazer agora é desfrutar disso e propagar isso e levar isso aos outros. Então Jesus diz assim: ego eimi, eu sou. Quem está falando com você, diz Jesus, é o Deus do Antigo Testamento, só que é o Deus em carne, você crê?
E aí ele diz assim, eu sou o caminho. Rodós é a estrada, é o caminho. E ele não diz eu sou um, porque o povo diz que existem vários caminhos para Deus, que todos os caminhos levam a Deus. O grande problema com Jesus e os judeus é que Jesus disse eu sou um. Se Jesus tivesse dito eu sou um caminho, o judeu diria, você é um, Moisés é outro, Abraão é outro, a nossa religião é outra, cada religião é um caminho que leva a Deus. Mas quando Jesus diz eu sou o caminho, ele exclui todos os outros. Ele está dizendo, o judeu não é, Moisés não é, Abraão não é, os anjos não são, nenhuma religião é. Ele está dizendo, o protestantismo não é, o catolicismo não é, o budismo não é. Ele está dizendo, eu sou o caminho, só existe um. É por isso que tem um artigo. O meu professor de grego clássico, eu fiz grego koiné, depois eu fui fazer o clássico, que é bem mais sofisticado, e eu coloquei esse texto em grego para ele. Egoimi, rerodos, kai realete, kai rezoe, udeis erquetais, proston patera, eime, diemu. Em grego eu coloquei, e aí ele riscou os artigos. E aí eu fui e coloquei de novo com os artigos. Ele disse, mas olha, Gilberto, não precisa do artigo. Eu disse, não precisa no grego clássico. Mas no grego koiné, que é o grego da Bíblia, e na teologia precisa. Porque quando João colocou, ele sabia por que estava colocando. Aí ele disse por quê? Eu disse porque na Bíblia e na teologia, Jesus não é um caminho. Porque se você tirar o artigo no grego, você indefine. No grego, todas as palavras têm que ter o artigo. Porque quando você tira, né, no grego tem assim, o caminho, a verdade e a vida. Não tem caminho, verdade, vida. Tem o artigo. Para quê? Para dizer que Jesus não é um caminho. E que existem outros. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Quando ele diz isso, o judeu enlouquece. Quando ele diz isso, os religiosos ficam furiosos. Quando ele diz isso, ele está excluindo todos os outros. Ele está dizendo, eu sou o caminho. É por isso que os reformadores leram a Bíblia, compreenderam e disseram só Cristo. Não tem outro caminho. Não dá para ser salvo por outro caminho. Só tem ele. É o único caminho. Eu sou o caminho. Ele diz assim, kai re alete, e a verdade. Ele está dizendo, eu trago a verdade. Não que as outras religiões tivessem mentiras. Mas o que Jesus quer dizer com verdade? Ele está querendo dizer, porque todas as outras religiões, inclusive o judaísmo, tinham uma mistura de verdades com equívocos. E era verdade que já era passada por outro, e que chegava já em terceira, quarta, quinta, milésima mão. E aí Jesus está dizendo, eu sou o caminho, só há um caminho, e eu sou a verdade. Eu sou aquilo que vocês esperam. Eu sou genuíno, completo, inteiro. Ele está dizendo, olha, o que Moisés ensinou, mas no platonismo, Platão ensinava e dizia o seguinte, e isso influenciou muito os escritores do cristianismo na explicação das suas ideias. Platão ensinava que existia realidades que eram como sombras. E quando vinha a verdade, então essa sombra se dissipava. Então ele dizia o seguinte, que a verdade vinha devagarinho, 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 como se fosse uma sombra, que você vai percebendo até que essa pessoa chegasse diante de você. Então quando essa pessoa chegava diante de você, esta sombra não era mais necessária. Então os autores do Novo Testamento vão dizer que as verdades do Velho Testamento eram como sombras. Né? Era a verdade que vinha chegando. Era a verdade que vem revelando
a verdade. Né? Então, tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia a respeito de Jesus Cristo. E quando ele chega, ele está dizendo, chegou a verdade. Aquele em quem se concentra tudo que você espera. Porque ninguém quer andar no erro. Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, em mim você vai ter vida. Ele diz, eu sou a fonte da vida, porque toda a vida que nós temos é derivada. Jesus diz que o Pai tem vida em si mesmo e o Filho tem vida em si mesmo. E Jesus disse, eu sou a vida. Jesus não é apenas um caminho. Jesus não é apenas a verdade, se é que a gente pode dizer apenas. E Jesus é vida. Jesus é transformação, é leveza de vida, é alegria para a minha vida e para a sua. Jesus é vida. E aí ele diz assim, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o único meio de se chegar ao Pai é através de Jesus Cristo. Né? Então ele trouxe o caminho de volta ao Pai, ele é o caminho de volta, ele é a verdade de Deus, toda a verdade de Deus concentra-se na pessoa de Jesus Cristo e a vida de Deus é outorgada por Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. E se você ainda não é cristão, se você ainda não teve um encontro com Deus, nosso Pai, se você está perdido, se você se encontra neste mundo sem conhecer esse Deus tão maravilhoso e tão poderoso, eu quero te dizer, Jesus disse, eu sou. Jesus diz para mim e para você, eu sou. Eu sou. Será que você consegue experimentar esse milagre? De compreender que Jesus é Deus que desce a esse mundo por amor a mim e a você, para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você nos arrependamos. Ele nos chama ao arrependimento, ele chama você ao arrependimento hoje. E ele nos chama ao arrependimento. E ele diz, eu sou o caminho. Você quer andar no caminho? Você está procurando um caminho? Você busca um caminho? Você se encontra perdido na estrada da existência, na estrada da vida? Você quer um caminho? Você quer um caminho que realmente te conduza a um lugar certo? Ele disse, eu sou esse caminho. E ele disse, você quer verdade, você está buscando a verdade, você tem estudado filosofia, você tem feito tudo, você já passou por várias religiões, porque você procura a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Mas você quer ter vida, você quer ser feliz, você quer ter dentro de você força, você não quer ser uma pessoa morta, viva, que está viva, mas que só falta enterrar. Você quer ter alegria, você quer ter vida, você quer experimentar um pouquinho do céu aqui na terra. Jesus disse, eu sou isso. Aí ele diz assim, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único modo de alguém se chegar ao Pai é através de mim. Então não há outro caminho, não há uma outra alternativa. O único caminho para Deus é Jesus Cristo. Então hoje ele te convida ao arrependimento e a crer nele. Porque quando você crê em Jesus, você descrê em você. E aí você se arrepende de tudo que você foi até hoje. E você começa uma nova vida. E Jesus Cristo hoje te chama à fé nele, ao arrependimento. São duas coisas que acontecem ao mesmo momento. A pessoa começa a descobrir quem ela é, como ela foi má, como ela fez coisas abomináveis, como ela não pode chegar pelas suas obras a Deus. E aí ela descobre um grande milagre. E se você hoje está entendendo o que eu estou dizendo, o maior milagre da existência aconteceu. Se você não está entendendo, eu sinto muito. Mas se você consegue me entender, é porque em você já foi ou está sendo realizado o maior milagre,
que é um ser humano compreender a linguagem de Deus e dizer que Deus veio a este mundo. Será que dá para crer? Se fez homem igual a mim e a você e morreu para pagar o meu pecado e o seu pecado. Você crê nisso? Se você é capaz de crer, é porque o Espírito Santo está agindo na tua vida. E se o Espírito Santo está agindo na tua vida, é porque Deus quer te perdoar, quer te salvar. Então, arrependa-se e crê em Jesus aí onde você está, seja qual for o lugar. Arrependa-se e entregue-se a Ele. E todos os dias, de segunda a sexta, aqui pela página Comunidade Bíblica Online, nós estamos trazendo o estudo da Palavra de Deus ao meio-dia, todos os dias. Então, se você não é inscrito, inscreva. Eu quero agradecer a nossa irmã que veio, eu vi hoje pela primeira vez, se você já veio outras vezes, eu não vi, mas hoje eu tive a alegria de vê-la. Deus a abençoe, eu acho que é Júlia seu nome. Deus abençoe. Saiba que eu estou orando por todos vocês todos os dias. E vou orar pelas famílias, e tenho orado, e vou orar mais ainda. E às 8 horas, às 20 horas tem aula, de segunda a quinta tem aula de teologia. E às 23h30, entre 23 e 30, eu estou pelo Instagram levando a mensagem do amor de Deus para todas as pessoas. Então, você é meu convidado para todos os dias pelo Facebook. Meio-dia, nós estamos aqui. Meio-dia, eu não almoço sem antes ter falado de Deus para vocês. E todo dia nós estamos aqui como uma grande família, como irmãos, como pessoas, levando esse evangelho, levando a nossa fé, sem denegrir a imagem de ninguém. Então, todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia, você tem um encontro marcado conosco. Né? E 15 para meia-noite, 30 para meia-noite, né? 23h30, a partir de 23 horas você já fica ligado. No Instagram, nós estamos transmitindo a palavra de Deus. E 8 horas, todos os dias, né? De segunda a quinta tem aula. E no domingo, nós temos 10 horas o estudo do livro de Jonas. 10 horas o estudo do livro de Jonas. É maravilhoso, tremendo, você não pode perder. E domingo, é tudo aqui pelo Facebook. Só à noite, às 11h30, que é pelo Instagram. E tem o meu canal, onde todos esses sermões estão postados. A irmã que eu vi hoje pode pegar lá no Instagram. No Instagram não, no YouTube. É Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Tem o meu canal lá com mais de 200 sermões. Então, que Deus abençoe. Até a noite, às 20 horas, e depois, às 23h30, pelo Instagram. Deus abençoe. Deus seja com vocês. Ore para que Deus me dê força. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Até a noite, às 20 horas, e depois às 23h30 pelo Instagram. E se você não segue essa página ainda, por favor, sobe lá em cima. Tem a mãozinha lá e você clica e seja um seguidor dessa página para ser abençoado mais ainda. Deus abençoe. Até amanhã.